vou ensinar você. Então, pessoal, como muitos inscritos aí já me perguntaram como é que faz o efeito madeira no piso, eu hoje vou fazer um efeito madeira no piso, tudo diferente do que eu venho a fazer aí na parede. Aqui no piso eu estou a colocar com argamassa AC3. A marca não interessa porque a marca não paga nada, não vou falar o nome de marca nenhuma. Tenho que falar o nome daquele pó que coloca na argamassa, que eu acho que é só conheço aquele pó xadrez. Então, aquele pó eu usei, no caso em 10 kg de argamassa, que é metade de um saco, usei uma colher de sopa bem cheia de pó xadrez marrom e uma bem cheia de pó xadrez amarelo, que deu esta cor que eu vou mostrar. Eu vou ensinar tudo para você, não vou esconder nada. Então, a argamassa ficou com esta cor. Isto, portanto, no caso de ser um saco de 20 kg, eu iria colocar 2 colheres de sopa de pó xadrez marrom e 2 amarelo, que dá esta cor. Dá esta cor que está aqui. Sempre me perguntam qual é a consistência da argamassa. Ó, eu faço assim e ela aguenta aqui alguns segundos. Portanto, é o mais consistente possível. Aqui, está a ver que eu estou a colocar aqui em cima de um piso, né? Aí sempre me fala. E a espessura? A espessura é 2 ou 3 milímetros, nunca é muito, ó. Você vê, dá para ver aí, né? E eu depois, eu vou colocar aqui, o vídeo não vai, tem que fazer o vídeo um pouco, por vezes, grande para você compreender, né? Ó, eu já coloquei aqui um bom pedaço, né? Ó, mostrar aqui para você. Eu já deixo desta cor, por quê? Porque depois você vai ver que é mais fácil dar as cores. E eu aqui vou fazer o mais simples possível. Isto aqui pode ser para colocar em cima de um piso, sem ter aquelas quebradeiras, né? Eu já espalhei aqui um pedaço. Depois eu vou deixar secar um pouco e vou vir a seguir dar o efeito, para você ver como eu dou o efeito do jeito mais simples possível. Vou fazer da maneira mais simples e quando também vai ficar muito bonito. Aí, vou dar o efeito com esta vassoura velha. Pode abrir, pode... Uma vassoura velha. Sempre vai ter um balde com água para sempre ter a vassoura molhada. Então eu esperei 10 ou 15 minutos para a argamassa dar aquela pequena liga em cima do piso, né? Aí você vai vir com a vassoura passada por água e a sacode para não vir com muita água, né? Sempre vai ter um borrifador, este ou outro borrifador qualquer, para que, se você ver que a vassoura não está a fazer os riscos, você borrifa para a massa estar molhada. Não precisa deixar secar a massa. Antes que eu me esqueça, vou ligar aqui a câmera. Eu não falei, a argamassa que eu hoje usei aqui, que para mim eu acho que é melhor para fazer deck de piscinas, para fazer em cima dos pisos, é a AC3, como eu já falei, só eu não falei que era branca. Para dar, fica com esta, é mais fácil dar a sua cor logo na argamassa. Então, vamos lá. Ver se eu vou mostrar aqui, ó. Você pode vir com a vassoura assim à direita ou pode entortar um pouco. Isso é da sua imaginação, ó. 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 Vem uma vez, vem duas vezes, você vê que coisa entorta um pouquinho. Você, não marcou bem. Não marcou bem, você endireita a vassoura mais. Se quer marcar menos, deita a vassoura. Como é que faz os nós? Ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Dá para ver? Carrega a vassoura, roda a vassoura. Está um nó feito. Ó. Não vou fazer muitos nós, mas vou fazer aqui mais um. Então, que é igual. Eu aqui vou fazer 3 tábuas. Este aqui é um corredor, né? Ó, aqui eu mexo um pouco. Ó,
você pode virar. Isto é para vocês verem que o efeito da madeira, você é que faz. Ó, você quer fazer diferente, entorta a vassoura assim, para vir mais em diagonal. Tem muitas maneiras, ó. Ah, ficou um risco mais conhecido. Agora você faz ao contrário, ó. Ó. Olha como é fácil. Isto aqui dá para ver que é o efeito mais fácil de fazer do efeito madeira, ó. Como a vassoura, ó. Ó, olha o nó. Você faz assim, já inventa um nó. Ó. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho, para depois, quando secar um pouco, eu vou vir com esta desempanadeira. Agora, com esta desempanadeira molhada, eu vou passar aqui, sempre assim, uma parte, a ver se mostra aqui, sempre, nunca deitada totalmente, mais ou menos um dedo, assim, de distância, para não vir totalmente deitada. Ó, os nós, se você vir que ela começa a ficar suja, passa por água, sempre para vir limpa. Os nós, você quer mais nós ou menos nós, isso fica a seu gosto, né? Olha como é fácil, bem fácil, ó. Ó. Então é isto, para baixar aqui um pouquinho os nós também. Depois eu vou deixar secar e quando tiver aqui algumas horas quase seco, não totalmente seco, aí eu vou vir com uma régua para fazer os riscos da divisão das tábuas. Ora então vamos lá, vou mostrar como é que cheguei neste ponto. Depois da argamassa e tudo terminado, né? Eu vi com uma tinta desta cor, ver se mostra aí. Eu fiz uma tinta da cor da argamassa, bem líquida, para não ficar muito encharcado de tinta. Na tinta eu coloquei 10% de cola branca PVA, para dar mais liga. É como sendo uma tinta de piso, que para mim é melhor que a tinta de piso. Porque a tinta é aguada, como está aqui, mas tem cola branca PVA, que dá muita resistência e muita colagem na tinta. Aí eu passei tinta em tudo. Depois o que é que eu fiz? Aqui tem um gel que, mostrando assim, é branco, mas ele depois de secar fica incolor. Como dá para ver até aqui, neste pedaço aqui, eu há pouco pus aqui um pouquinho, ele fica branco, mas depois de secar vai ficar incolor. Isto é todo o passo a passo certinho. Depois, no gel incolor, eu dei esta cor, um marrom, que eu fui colocando. Aí você coloca do jeito que você quiser, né? A cor, sempre que você fizer, convém num litro de gel ou de tinta você colocar uma tampinha ou duas tampinhas, você colocar o seu jeito certo para depois ter a sua medida certa. Mas eu quero fazer sempre trabalhos que nenhuma tábua, nenhum trabalho fique igual. Por isso eu faço do jeito que eu acho que você também aprende facilmente, né? Então eu coloquei aqui umas gotas de marrom no gel incolor que deu esta cor. O que é que eu fiz? Para não estar a perder tempo, eu tenho que perder tempo agora a falar. Com este pincelzinho, que é um pincel bem fino, né? Não vou aqui divulgar marcas, porque nenhuma marca me paga para eu divulgar marcas. Um pincel assim. Você vem com o marrom no rejunte, né? Não tira nada, vem com o marrom. Depois, o que é que faz para dar esta mesclagem nas tábuas? Então, é o passo que eu vou mostrar agora, que eu já fiz aqui, dá para ver aqui um pedaço que eu fiz já aqui. Eu vou mostrar como faço, como vou fazer aqui em uma tábua, para que o vídeo não fique muito grande. Vou baixar aqui a câmera, vou mostrar como é que faço uma tábua, como já fiz as várias aqui,
Depois de eu dar este marrom, fica muito bonito. Se no vídeo está bonito, aqui ao vivo ainda está mais bonito. Então o que é que eu faço? Você vai sempre ter um pano bem limpo e úmido. Colocando o gel, você coloca o gel, mas depois vem com o pano e tira todo por cima, para o gel só ficar aquela parte dentro destes risquinhos que está aqui, que eu fiz com a vassoura. Depois no final eu venho dar mais uma pequena explicação de novo, como você trabalhar com a vassoura, que é bem fácil. É o jeito mais fácil de você fazer nós, você fazer estes riscos com a vassoura, que imitam muito qualquer madeira. Então, sempre tem que ter o pano bem limpo, sempre tem que ter água para o pano que você vai usar aqui para tirar este gel, estar bem limpo, senão vai manchar tudo em vez de coisa. Ora, aí está a saber, não é? O pano está limpo e úmido, sempre tem água, ó. Você praticamente está a ver, praticamente tira tudo, só deixa a parte que vai ficar nos risquinhos que fez a vassoura. Ó, isto fica meio esquisito, mas fica muito bonito. Eu depois no final, eu passei antes, como já falei, uma demão de gel incolor, e no final disto aqui eu venho com duas demãos de gel incolor também, para dar mesmo muita resistência. Se você quiser usar resina, pode usar. Está assim um pouco mais escuro que aqui, mas vai dar uma clareada, ó. Vai dar uma clareada. Eu misturei com 50% de água, que é a primeira demão de gel. Depois disto estar tudo pronto, vem com duas demãos de gel, que só misturo 10% de água no gel. Eu vou mostrar aqui o final. Então, lembrando que esta régua é o que eu usei depois para fazer o risco, né? Tem que usar uma régua, né? Não tinha falado nisso. Falando que eu fiz aqui os riscos, e depois no dia seguinte, que sempre ficam aqui as rebarbas, né? No dia seguinte eu vi com esta espátula e tirei as rebarbas. Não lixei. Neste trabalho eu não passei lixa nenhuma, apenas passei a espátula para tirar as rebarbas e não lixei. Com o que é que eu fiz? Eu fiz com este negócio aqui, que eu fiz aqui o rejunto, né? Então o que eu quis mostrar é com uma vassoura velha você faz estes efeitos que são lindos demais. Isto você pode colocar em qualquer piso, do deck das piscinas, de qualquer lugar, você vai poder colocar esta argamassa para fazer o piso. Aqui os nós, eu tentei fazer uns nós pequenos, portanto eu fiz com a vassoura assim. Se você quiser fazer um nó maior, você vai deitar mais a vassoura e você vai fazer um nó maior. Se você quiser que o nó não se fique a conhecer tanto, quando você vem com a desempanadeira, você passa a desempanadeira mais, ou se quiser fazer umas tábuas só para dar o efeito destes riscos e fazer com vassoura, esta é a mensagem que eu indico para você. É um trabalho muito fácil de fazer. Vou tirar aqui a régua, mas só pus aqui o barulho. Só pus aqui para ver que eu fiz com uma régua. E olhe como estas madeiras ficaram bonitas. E eu quis sair daqueles tons muito escuros. Quis pôr este tom mais claro. Aqui dá para ver que isto eram uns pisos que tinha aqui 2 ou 3 qualidades de azulejo, porque isto é aqui num quintal. E a pessoa quis aproveitar várias qualidades de azulejo, não quis colocar tudo igual, apenas quis azulejos antiderrapantes. E este piso também fica antiderrapante com o gel. Você querendo colocar a resina ou verniz, você pode colocar.
tem que, como eu já falei antes, tem que ter o cuidado de ver um verniz bom ou uma resina boa para colocar no piso, porque no piso não é igual como numa parede.